Om Shri Guru Pyo Namaha. Muito bem. Então busca uma posição confortável para você, com as costas alongadas, o quadril bem apoiado, os braços relaxados e mantenha o seu queixo paralelo ao chão. Relaxa os seus olhos, relaxa a sua testa. Faz uma respiração mais profunda e vai assim trazendo a atenção para você, para o seu corpo, para o alinhamento do seu corpo, para a sua respiração. Começa sentindo todo o seu corpo. Conforme você vai passeando mentalmente para o seu corpo, você vai levando a atenção para cada parte dele, se tornando consciente do seu corpo, relaxando o que pode relaxar, ajustando o que precisa ajustar. Então simplesmente se observa. Vê como estão as suas pernas e relaxa. Seu tronco e relaxa, seus braços, conforme você vai prestando mais atenção no seu corpo, ele vai ficando com uma postura mais ativa, né? Você ficando conectado com o corpo, ele tende a cansar menos, ficar desconfortável menos, né? Assim, com menos velocidade. Então você consegue permanecer nessa postura confortavelmente por mais tempo quando você está consciente do seu corpo. Sente cada um dos dedos dos pés, cada um dos dedos das mãos. Sente o peso dos seus cotovelos. Mantenha os ombros girando ligeiramente para trás, para o peito ficar aberto. E comece então a prestar mais atenção na sua respiração. Sente o peito abrindo e fechando, as costelas abrindo e fechando. Sente os seus pulmões enchendo de ar e esvaziando. Conecta a respiração e o corpo. Quando você inspira, é como se você enchesse o seu corpo todo de ar. E quando você expira, o seu corpo é totalmente esvaziado e relaxado. Faz mais algumas vezes essa respiração mais consciente. E vai deixando de lado o seu corpo e a sua respiração. As duas coisas já estão em sintonia, já estão relaxadas. E quando o corpo e mente relaxam, corpo e respiração acalmam, cria um espaço para você observar a sua mente, para você usar a sua mente para fazer um trabalho dentro da meditação, trabalho de autoconhecimento, de busca. E hoje a gente vai falar um pouquinho, focar um pouquinho nos nossos inúmeros personagens. Desde que a gente nasce,
a gente vai acumulando um personagem em cima do outro. Eu nasço livre, mas aí logo em seguida eu assumo um personagem chamado filho. Eu me torno filho de alguém. E existe então uma relação entre eu e o meu pai e a minha mãe, onde eu viro o personagem filho. E dentro dessa relação, esse personagem tem alguns direitos e deveres comuns a todos os filhos e outros particular ao seu personagem de filho. E esse personagem de filho te acompanha o resto da vida. Ele pode ir mudando um pouquinho o seu jeito, mas a gente nasce filho e morre filho de alguém. Seja o pai e a mãe estando presente ou não, o filho sempre existe. E esse personagem é apenas o nosso primeiro de toda uma vida. Logo depois você pode ser o personagem irmão, personagem primo, personagem sobrinho, personagem amigo. Então, desde pequeno, a gente começa a acumular personagens que nada mais são do que uma máscara que a gente veste para se relacionar com pessoas que necessitam de necessidades diferentes. Então, não é um mascarado ruim, é só um jeito de se portar. Então, com os meus colegas eu tenho um certo comportamento, com os meus pais eu tenho outro, com os meus avós, com os meus irmãos. E é natural, a gente entra e sai desses personagens o dia todo. Depois de um tempo veio o personagem estudante, onde a gente acumula outros deveres e outros direitos. E às vezes para cada professor existe um personagem diferente. Aquele professor que você gosta mais, você tem um certo tipo de envolvimento, então o seu personagem ali de repente é mais livre, é mais alegre. Com aquele professor que você não gosta muito, que sua energia não bate muito com a dele, você assume um personagem mais contido ou mais reativo. Para aquele professor que é indiferente, você também assume um personagem de indiferença, fazendo só o que é necessário fazer, nada mais. Depois você arruma um relacionamento, e nesse relacionamento você assume um outro personagem. E aí de repente você vai tendo vários relacionamentos ao longo da vida, amorosos ou não, de amizade, de colega de trabalho, de chefe. E para cada um desses personagens, para cada um desses papéis, um novo personagem. E a troca desses personagens acontece o dia todo. Eu acordo, eu tô com um personagem, eu vou para a rua, eu tô com outro, eu chego no trabalho, eu tenho outro, eu vou para uma reunião, eu tenho um outro, depois eu volto para casa, eu tenho outro, até que eu durmo. E esses personagens fazem parte, né? Para a gente não ficar louco, a gente tem um modo de se comportar, um modo de falar, dependendo da situação. O que não significa ser duas caras, ter muitas máscaras, né? Ser mascarado, é simplesmente como funciona a nossa mente. E a gente, ao longo da vida, vai acumulando alguns traumas, alguns problemas, né? Alguns conflitos, alguns desconfortos. E quando a gente tenta mergulhar nesses conflitos, né? Nessas situações, uma coisa importante a ser percebida é: esse conflito pertence a qual personagem? Se é um conflito no meu relacionamento amoroso, ele pertence ao personagem que eu tenho quando eu estou me relacionando com essa pessoa. Então eu preciso resolver esse conflito usando esse personagem. Se eu estou com uma ansiedade e eu percebo que é relativo ao meu personagem filho, eu preciso usar o meu personagem filho para tentar resolver. Então de nada adianta eu ter um conflito enquanto filho e tentar descontar no meu marido, na minha esposa ou no meu chefe. Eu só vou causar outros problemas e deixar de resolver o problema real. Então, quando a gente para em meditação, por conta de algum conflito, de alguma situação desconfortável que a gente esteja passando,
É importante a gente saber da onde está vindo isso, né? De qual personagem isso faz parte. E aí o trabalho, ele tem que acontecer naquele personagem. Se é um trauma de infância, você precisa resolver dessa forma. Se é simplesmente um desconforto porque você acha que devia ser de um jeito e está sendo de outro, né? Existe uma conversa que você pode ter para tentar resolver. Ou é uma questão sua, né? Uma teimosia, uma característica do seu personagem que você pode trabalhar também. Então, quando a gente reconhece, né, e conhece cada um dos personagens, os conflitos tendem a ser mais facilmente resolvidos internamente. É como aquela pessoa que está ansiosa e desconta na comida, né? A ansiedade não vai passar comendo. A ansiedade vai passar quando eu entender o que está me causando ansiedade e tentar resolver a causa do problema. Eu durmo demais porque eu estou depressivo. Então não adianta dormir demais, não vai curar a minha depressão. Eu preciso entender a minha depressão, descobrir de onde ela está vindo e tratar essa causa. Então, quando eu reconheço esses personagens, eu coloco cada coisa no seu devido lugar, tanto das coisas boas como das coisas ruins. Mas é claro que todos esses personagens fazem parte de uma coisa só, que é você, o ator de todas essas personagens. E quanto mais eu reconheço cada personagem, mais eu me reconheço enquanto essência, enquanto realidade, enquanto verdade. E esse é o papel principal do autoconhecimento. Buscar quem eu verdadeiramente sou e entender que eu preciso desses personagens para me relacionar, mas é sempre importante voltar para a minha essência. Om Shanti Shanti Shanti. Faz uma respiração mais profunda. Vai abrindo seus olhos devagarinho. Se movimenta um pouquinho, se alonga, se espreguiça. Namastê.